BRICS é a sigla mais amaldiçoada no eixo Avenida Beltway, onde ficam várias instituições do governo dos Estados Unidos em Washington, Wall Street, e por uma razão de peso. A consolidação do BRICS é o único projeto orgânico de alcance global, com potencial para afrouxar a garra que o excepcionalistão mantém apertada no pescoço da chamada comunidade internacional. Assim sendo, não é surpresa que as 3 potências chaves do BRICS estejam sendo atacadas simultaneamente, em várias frentes, já faz algum tempo. Contra a Rússia, a questão é a Ucrânia e a Síria, a guerra do preço do petróleo, o ataque furioso contra o rublo e a demonização ininterrupta da tal agressão russa. Contra a China, a coisa é uma dita agressão chinesa no Mar do Sul da China e o fracassado ataque às bolsas de Xangai. O Brasil é o elo mais fraco dessas 3 potências emergentes crucialmente importantes. Já no final de 2014, era visível que os suspeitos de sempre fariam qualquer coisa para desestabilizar a 7ª maior economia do mundo, visando uma boa velha mudança de regime. Para tanto, criaram um coquetel político conceitual tóxico, ingovernabilidade, a ser usado para jogar de cara na lama toda a economia brasileira. Há incontáveis razões para o golpe, dentre elas, a consolidação do Banco de Desenvolvimento do BRICS, o impulso concertado entre os países BRICS para negociarem nas respectivas moedas, deixando de lado o dólar norte-americano e visando a construir outra moeda global de reserva que tome lugar do dólar. A construção de um cabo submarino gigante de telecomunicações por fibra ótica que conecta Brasil e Europa, além do cabo BRICS, que une a América do Sul ao leste da Ásia, ambos fora de qualquer controle pelos Estados Unidos. E, acima de tudo, como sempre, o desejo pervertido, obcecado do excepcionalistão, privatizar a imensa riqueza natural do Brasil. Mais uma vez, é o petróleo. O Wikileaks já expôs há muito tempo, em 2009, o quanto o Big Oil estava ativo no Brasil, tentando modificar, servindo-se de todos os meios de extorsão, uma lei proposta pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido também como Lula, que estabelece que a estatal Petrobras, lucrativa, será a única operadora de todas as bacias de petróleo no mar, da mais importante descoberta de petróleo desse jovem século XXI, as reservas de petróleo do pré-sal. Lula não só deixou à distância o Big Oil, especialmente ExxonMobil e Chevron, mas também abriu a exploração do petróleo no Brasil à Sinopec chinesa, parte da Parceria Estratégica Brasil-China, BRICS dentro de BRICS. O inferno não conhece fúria maior do que o excepcionalistão descartado. Como máfia, o excepcionalistão nunca esquece. Mas dia menos dia, Lula teria de pagar, como Putin tem de pagar por ter se livrado dos oligarcas cleptocratas amigos dos Estados Unidos. A bola começou a rolar quando Edward Snowden revelou que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos andava espionando a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e vários altos funcionários da Petrobras. Continuou com o fato de que a Polícia Federal do Brasil coopera, recebe treinamento ou são controladas de perto por ambos, o FBI e a CIA, sobretudo na esfera do antiterrorismo. E prosseguiu via os 2 anos de investigação da Operação Lava Jato, que revelou vasta rede de corrupção que envolve atores dentro da Petrobras, as maiores empresas construtoras brasileiras e político do partido governante Partido dos Trabalhadores. A rede de corrupção parece ser real, mas com provas quase sempre exclusivamente orais, sem nenhum tipo de comprovação documental e obtidas de trapaceiros conhecidos ou neo-mentirosos seriais que acusam qualquer um de qualquer coisa em troca de redução na própria pena. Mas para os procuradores encarregados da Operação Lava Jato, o verdadeiro negócio sempre foi, desde o início, como envolver Lula em fosse o que fosse. Chega-se, assim, à encenação espetacularizada à moda Hollywood na sexta-feira passada em São Paulo, que disparou ondas de choque por todo o planeta. Lula detido, interrogado, humilhado em público. Mas o Moro não precisaria ter mandado uma coerção da Polícia Federal na minha casa de manhã, na casa dos meus filhos, sabe? Na casa de companheiros como Paulo Camoto, como a Clara Ante, como funcionários do sindicato. Não precisava.
Era só ter convidado. Lamentavelmente, eles preferiram utilizar a prepotência, a arrogância, num show e num espetáculo de pirotecnia. O plano A na Blitz, a moda Hollywood contra Lula, era ambicioso movimento para subir as apostas. Não só se pavimentaria o caminho para o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que seria declarada culpada por associação, como também já se neutralizaria Lula, impedindo-o de candidatar-se à presidência em 2018. E não havia plano B. Como não seria difícil prever que aconteceria, e acontece muito nas montagens do FBI, toda a operação saiu pela culatra. Lula em discurso aula, masterclass em matéria de discurso político, reproduzido ao vivo por todo o país pela internet, não só se consagrou como mártir de uma conspiração ignóbil, mas, mais do que isso, energizou suas tropas de massa. Até respeitáveis vozes conservadoras condenaram o show à moda Hollywood de um ministro da Suprema Corte a um ex-ministro da Justiça, que serviu o governo anterior aos do Partido dos Trabalhadores, além do conhecido professor e economista Bresser Pereira, um dos fundadores do PSDB, que nasceu como o Partido da Social Democracia do Brasil, mas virou a casaca e hoje é defensor das políticas neoliberais do excepcionalistão e lidera a oposição de direita. Bresser disse claramente que a Suprema Corte deveria intervir na Operação Lava Jato para impedir novos abusos. Os advogados de Lula, por sua vez, requereram à Suprema Corte que detalhasse a jurisprudência que embasaria as acusações assacadas contra Lula. Mais do que isso, um advogado que teve papel de destaque na Blitz hollywoodiana disse que Lula respondeu a tudo que lhe foi perguntado durante o interrogatório de quase 4 horas, sem piscar. Eram as mesmas perguntas que já lhe haviam sido feitas antes. O professor e advogado Celso Bandeira de Mello, por sua vez, foi diretamente ao ponto. As classes médias altas no Brasil, nas quais se reúnem quantidades estupefacientes de arrogância, ignorância e preconceito, e cujo maior sonho de toda uma vida é alcançar um apartamento em Miami, estão apavoradas, mortas de medo de que Lula volte a concorrer à presidência e vença em 2018. E isso nos leva, afinal, ao juiz mandante e carrasco executor de toda a cena, Sérgio Moro, protagonista da Operação Lava Jato. Ninguém em sã consciência dirá que Moro teve carreira acadêmica da qual alguém se orgulharia. Não é de modo nenhum um teoricista peso pesado. Formou-se advogado em 1995 numa universidade medíocre de um dos estados do sul do Brasil e fez algumas viagens aos Estados Unidos, uma das quais paga pelo Departamento de Estado, para aprender sobre lavagem de dinheiro. Juiz Moro literalmente transpôs a famosa operação da Justiça italiana de 1990, Mani Pulite, mãos limpas, da Itália para o seu próprio gabinete e pôs-se a instrumentalizar os veículos da grande mídia brasileira e o próprio judiciário, para alcançar uma espécie de deslegitimação total do sistema político. Mas não quer deslegitimar todo o sistema político, só quer deslegitimar o Partido dos Trabalhadores, como se as elites que povoam todo o espectro da direita no Brasil fossem querubins. Assim sendo, não surpreende que Moro tenha contado com a companhia solidária, enquanto se desenrolava a Operação Lava Jato, do oligopólio midiático da família Marinho, o império midiático, o Globo, verdadeiro ninho de reacionários, nenhum deles particularmente inteligente, que mantiveram íntimas relações com a ditadura militar que, no Brasil, durou mais de 20 anos. Não por acaso, o Grupo Globo foi informado sobre a prisão hollywoodiana que Moro aplicaria ao presidente Lula antes da operação começar e pôde providenciar cobertura que efetivamente tudo encobriu, ao estilo CNN. Moro é visto por muitos no Brasil como um sub-Eliot Ness nativo. Advogados que têm acompanhado o trabalho dele dizem que o homem cultiva a imagem de que o Partido dos Trabalhadores seria uma gangue que viveria a sanguessugar o aparelho do Estado, com vistas a entregar tudo em cacos aos sindicatos.
Segundo um desses advogados, que falou com a mídia independente no Brasil, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Moro é cercado por um punhado de procuradores fanáticos, com pouco ou nenhum saber jurídico, que fazem pose de Antônio Di Pietro, mas sem a solidez do procurador milanês que trabalhou na Operação Mãos Limpas. Ainda pior, Moro não dá sinais de preocupar-se com a evidência de que depois que o sistema político italiano implodiu, ali só prosperaram os Berlusconi. No Brasil, certamente se veria a ascensão ao poder de algum palhaço idiota de bairro, elevado ao trono pela Rede Globo, cujas práticas oligopolistas já são bastante berlusconianas. Pode-se dizer que a blitz à moda Hollywood contra Lula guarda semelhanças diretas com a primeira tentativa de golpe de Estado no Chile, em 1973, que testou as águas em termos de resposta popular antes do golpe real. No remix brasileiro, jornalistas globais fazem às vezes de pinochetes digitais, mas as ruas de São Paulo já mostram grafite que dizem "não vai ter golpe" e "golpe militar nunca mais". Sim, porque tudo nesse episódio tem a ver com um golpe branco, sob a forma de impeachment da presidente Rousseff e com Lula atrás das grades. Mas velhos vícios militares são duros de matar. Vários jornalistas próximos da Rede Globo e ativos agora na internet já conclamaram os militares a tomar as ruas e neutralizar as milícias populares. E isso é só o começo. A direita brasileira está organizando manifestações para o próximo domingo, exigindo, e o que mais exigiriam? O impeachment da presidente Dilma Rousseff. A Operação Lava Jato teve o mérito de investigar a corrupção, a colução e o tráfico de influência no Brasil, país no qual tradicionalmente a corrupção corre à solta. Mas todos os políticos e todos os partidos políticos teriam de ser investigados, inclusive e sobretudo, porque em todos os casos esses são os corruptos conhecidos há muito tempo, os representantes das elites comprador brasileiras. A Operação Lava Jato não opera igualmente contra todos, porque o projeto político aliado dos procuradores do juiz Moro absolutamente não está interessado em fazer justiça. A única coisa que interessa a eles é perpetuar uma crise política viciosa, com meio para fazer fracassar a 7ª maior economia do mundo, para com isso alcançarem seu santo graal, ou aquela velha suja mudança de regime, ou qualquer golpe branco. Mas 2016 não é 1973. Hoje já se sabe quem, no mundo, é doido por golpes para mudar regimes.